Maravilha. Então vamos começar. 7h36, aí 1 minuto de atraso. Agradecer ao nosso amigo palmeirense, Sareta, Marcelo Valério, pela disponibilidade. Todo mundo na correria, né? E, enfim, correndo, fazendo as suas rotinas, mas na medida do possível tentando participar aí da reunião clínica, o que é mais bacana para que a gente invista aí, né, nessa atualização e nessa reciclagem dos assistentes, dos residentes e por aí afora. A doutora Sandra, até o momento, não me mandou nenhuma mensagem, se ela vai conseguir ou não participar, então eu vou fazer as honras aqui. Hoje nós vamos falar de um tema que, apesar, né, de termos um nefrologista aí para conduzir esse tema, é um tema que interessa aos clínicos, principalmente no ambiente de emergência. A gente vê que é relativamente frequente, né, nós atrasarmos aí uma tomografia de um paciente, por exemplo, com uma suspeita de um abdômen agudo vascular, porque a função renal está alterada e a gente sabe que, nesse cenário, se você for esperar a função renal do paciente melhorar, muito provavelmente você vai assinar o atestado de óbito do paciente. Então, mostrando um pouquinho sobre nefropatia induzida por contraste, se ela realmente existe ou não. Já ouvi os nefros comentando que possivelmente ela nem exista aí, e se existir, né, o que a gente pode fazer do ponto de vista prático para evitá-la. Então, eu vou passar a palavra aqui ao nosso amigo, Dr. Marcelo Valério. A palavra está com você, Seletão. Pô, Pedrão, muito obrigado novamente pelo convite, é uma honra sempre, né? Peço desculpa pelo atraso, mas realmente você falou umas coisas bem importantes, assim, é um tema que eu curto bastante, até foi uma coincidência, assim, porque foi um tema que você me mandou meio random, mas é um tema que eu adoro, cara, e eu acho que tem muita polêmica envolvida, eu curto esses assuntos mais polêmicos, então acho que foi legal para eu poder dar uma revisada, para eu poder lembrar de novo dessas polêmicas todas que eu estudei bastante na época da residência, e vou tentar passar, assim, o que a gente tem de evidência, que na nefrologia sempre é ruim, né? Infelizmente a gente está na nefrologia sempre um passo atrás aí das outras especialidades, especialmente a cardio e a onco, e na minha opinião, né? Porque a real é que as evidências são baseadas em estudos que são muito antigos, os contrastes evoluíram com o tempo, então a gente não tem essas evidências tão atuais aí que a gente precisaria para poder definir melhor, mas vou dar a minha opinião. Mas beleza, eu vou falar então sobre nefropatia induzida por contraste. Eu, na real, eu acabei focando no contraste iodado, né? Tem um gadolínio, depois quem quiser pode me perguntar e eu vou citar uma coisinha ou outra de gadolinha, mas eu vou focar muito no iodado, porque é o que a gente mais usa na prática, e acho que é a maior dúvida que a gente tem, né? Então, vamos lá. Eu me baseei bastante nesse artigo que é bem novo, é um artigo de revisão do New England, que é de 2019, que fala bastante sobre essas controvérsias, cita os principais artigos, mostra umas tabelas bem interessantes. Então, para quem tiver interesse no assunto aí, quem for fazer nefrologia, precisa ler. A primeira descrição, né, da nefropatia induzida pelo contraste, ela não é antiga, né, porque os exames diagnósticos aí que usam contraste, injeção, seja intraarterial ou intravenosa, são recentes, né, então as primeiras descrições foram em 1954, foi uma época que ainda não tinha medicina baseada na evidência, não tinha trial, era tudo relato de casos, né, então é o que a gente tinha na época. E aí foram assim vistos alguns casos de injúria renal aguda graves, aí que pacientes até faleceram por conta disso, nessas técnicas de pielografia, né, que são injeção que é in situ ali, né, para avaliar a cicatriz renal, de contraste que era um contraste que é super hiperosmolar em relação ao plasma, que é esse diodo. Então, era um paciente que já era paciente de risco, que foi feita uma técnica que a gente não utiliza hoje mais na prática moderna, e foi relatado só em pacientes que já eram renais crônicos, né? Então você vê que desde 1954 a gente já tem essa noção de que a maioria das pessoas não tem risco de nefropatia do contraste. É uma população bem específica, eu vou detalhar mais para frente. Mas assim, de 54 para cá, a gente caminhou bastante, a gente já sabe coisas que mais ou menos vale a pena fazer, já sabe que o risco é pequeno, mas a real é que ainda tem uma grande discussão. Assim, tem gente que fala que não existe, que é um unicórnio, que é uma coisa que é do passado, tem gente que acha que existe, e aí depois que você assumiu que realmente existe, a gente não sabe bem como tratar. É para dar cristalóide, é para dar bicarbonato, é para dar N-acetilcisteína, não é para dar nada. Tem muito intensivista
que fala que essa é uma das 10 doenças que não são doenças. Então, assim, é uma grande discussão aí que eu vou tentar dar a minha opinião. A definição da nefropatia induzida por contraste, ela mudou recentemente, né? Até mais ou menos 2012, ela era uma definição, que era a elevação da creatinina em relação ao basal do paciente em 0,5 miligramas por decilitro após a infusão do contraste, né? A gente sabe que após a infusão, após a lesão renal aguda, qualquer que seja a causa, né? A elevação da creatina é sempre tardia, né? Ela ocorre em 48 a 72 horas, independente se for por contraste, se for porque você fez uma nefrectomia bilateral, se fez um choque séptico, a elevação é tardia porque é um marcador tardio, né? Você precisa ter o catabolismo muscular para a creatina cair no sangue, o rim deixar de filtrar e ela se elevar. Então a gente sabe que mais ou menos o pico da elevação ocorre ali do terceiro até o quinto dia, e a gente tinha essa definição de 0,5, mas a gente sabe desde 2012, através do cardíaco, que é uma definição muito pouco sensível, né? A gente acabava perdendo muitos diagnósticos em elevações relativamente menores, e aí perdia muito caso. Então, atualmente, a gente fala que é 0,3 mg por decilitro, ou 25% em relação à creatina basal, ou a redução do débito urinário para menos que 0,5 ml por quilo por hora. Atualmente a gente fala NIC, né, nefropatia induzida por contraste, mas nos Estados Unidos tem uma tendência já, até nessa pegada de muita gente negando a existência dela atualmente, que é chamar de post-contrast acute kidney injury, né? Então é uma ira pós-infusão do contraste, porque não necessariamente essa ira foi causada pelo contraste, né? Eu vou falar mais para frente, mas a gente muitas vezes acaba botando a culpa no contraste, mas o coitado do contraste não é necessariamente o culpado, né? O contexto clínico do paciente, às vezes, tem outras causas de ira e se acaba culpando o contraste. Então, a gente está aos poucos mudando o nome para esse post-contrast AKI. Por que ela é muito importante, assim, né? Mesmo talvez ela não seja, não sendo efetivamente. Não seja efetivamente o contraste que causou a lesão. Mas por que a gente estudou tanto assim, né, ao longo do tempo? Porque na nefropatia induzida por contraste, principalmente no passado mais tardio, era uma das formas de ira que você consegue ter uma certeza do momento que teve a agressão do parênquima renal, né? Porque, por exemplo, né, a principal causa de ira no mundo é sepse, né? Choque séptico, infecção, não necessariamente choque séptico, mas uma infecção. A gente não sabe qual que é o exato momento que começou a ter agressão do parênquima renal. Então é difícil saber que a tua medida terapêutica foi efetiva e que reduziu o risco de ira, ou que reduziu a ira, ou reduziu a gravidade da ira nesses contextos de paciente séptico, porque você não sabe exatamente qual que foi o momento que iniciou. Enquanto que na nefropatia do contraste, você sabe o momento que se injetou o contraste, então você sabe o momento que teve a lesão renal. Então, por isso que foi estudada muito ao longo do tempo, assim, porque a gente, sabendo o exato momento que teve a agressão no parênquima renal, dá para a gente estudar, assim, medidas tanto preventivas quanto terapêuticas, né? E eu vou mostrar mais para frente que foram estudadas várias aí. O negócio é que se você pegar um paciente que está internado, que são os pacientes que têm mais importância, a gente estudar a nefropatia induzida por contraste, né? São os pacientes mais graves e pacientes em ambiente de emergência, pacientes em ambiente de UTI. É muito comum ter uma elevação de creatinina ao longo do tempo ou ter uma redução de creatinina ao longo do tempo. Porque esses pacientes que estão internados, eles recebem mais ou menos hidratação, eles estão mais ou menos inflamados. Então, assim, se a gente pegar um paciente que está internado por qualquer que seja o motivo, seja sepsis, seja uma insuficiência cardíaca descompensada, seja um pré-operatório, lógico, um pós-operatório, se você dosar a creatina todos os dias, você vai ter flutuação. E se você dosar e infundir um contraste e tiver uma flutuação que não necessariamente foi culpado pelo contraste, você vai dizer que é uma NIC, quando não necessariamente é o caso. Então a flutuação ela é muito importante, ela é muito frequente. E aí, se você acabar que injetou o contraste naquela época, você vai sempre achar que existe nefropatia induzida por contraste. Mas não necessariamente o contraste de fato foi o culpado. E aí, a gente começa então a ver as evidências e ter essa dúvida, né? Será que o contraste realmente foi o culpado?
E aí, assim, o que a gente já sabe é que o contraste, ele é estudado desde 1954, né? Então a gente tem 70 anos de estudo de nefropatia do contraste. A gente não tem 70 anos de estudo de nefropatia relacionada com a vancomicina ou com o Bactrim, é, até com o IECA, com o BRA. A gente tem, assim, muito estudo sobre o uso do contraste, só que ao mesmo tempo a gente, ao longo desses 70 anos, evoluiu, né? O contraste que a gente utilizava antigamente não é o contraste que a gente utiliza atualmente. E aí acaba que assim, assim, a maioria dos médicos tem esse viés de indicação do uso de contraste, seja iodado, seja gadolínio, nos pacientes que eles consideram estar em ira já ou que tem um risco para fazer uma ira. Então, esse é o principal problema. Assim, a gente tem um viés de indicação de contraste nesses pacientes que a gente acha que tem um risco mais aumentado. E aí isso acaba dificultando bastante. Por mais que a gente consiga fazer trials, que a gente consiga, de alguma forma, equiparar esses pacientes que têm doença renal crônica entre dois grupos, sempre vai ter essa pulguinha, né? O médico ele sempre vai tender a indicar menos o contraste nesses pacientes de alto risco. Então, as evidências são bem discutíveis, assim, né? E aí tem esse fluxograma lá do AM Critical que, assim, ele põe em dúvida desde o início, assim, né? Você ter injetado contraste, ter aumentado a creatinina. Desculpa, Sareta, desculpa atrapalhar, mas todo mundo está vendo os slides do Sareta? Eu estou, Igor. Então, talvez seja um problema meu, desculpa. Perdão, que eu não estou vendo. Perdão. Mas alguém não está vendo aí? O Igor, no começo, eu não estava vendo, mas eu atualizei o aplicativo e voltou ao normal, por isso que eu já testei várias vezes. Tá bom, obrigado. Então fica a dica aí. Eu acho que atualiza aí, Igor. Valeu, obrigado. Boa. Legal saber que tem. Aliás, cara, antes que eu continue aí, eu queria agradecer dois Igors aí, quem diria, né? É raro esse nome, né? Agradecer o Shigella, que me passou vários artigos aí bem interessantes sobre o tema, e agradecer o Igor, que é preceptor da rádio da Santa, que é um cara que é padrinho de casamento de um amigo em comum aí. Eu pedi uma ajuda, ele me mandou umas coisas legais. Mas, bom, de qualquer forma, a gente fica sempre nessa dúvida, né? Se a injeção do contraste aumentou a creatina, culpado foi o contraste? Não sei. Esse aumento de creatina necessariamente quer dizer que teve lesão renal? Não sei. Esse aumento de creatina, às vezes pequeno, né, de até 0,3, se eventualmente teve lesão renal, e aí o ideal seria fazer a dosagem de biomarcadores, que na prática a gente não consegue. Será que isso vai ter vai ter um desfecho duro, né? Vai implicar em risco de distúrbio hidroeletrolítico, hipervolemia, necessidade de diálise e aumento de mortalidade? Basicamente, assim, as evidências que a gente tem na literatura não suportam nenhuma dessas relações, assim. O contraste iodado não necessariamente aumenta a creatinina, os estudos mais recentes com contraste recente não mostram isso. Esse aumento de creatinina não necessariamente quer dizer uma lesão renal, porque pode só ser flutuação ao longo assim, de grau de hidratação desses pacientes, então não necessariamente teve lesão do parênquima renal, então não necessariamente teve aumento de biomarcador e por último, não necessariamente implicou em aumento de mortalidade, aumento de diálise, distúrbio eletrolítico e hipervolemia. Então, assim, a gente tem que entender em que entre você infundir o contraste e o paciente ir para a diálise, pode ter acontecido milhões de coisas. O paciente pode ter chegado para a gente, por exemplo, ter uma síndrome coronariana, infartou e aí injetou o contraste através do cateterismo. E aí aumentou a creatinina, você confirmou que era uma lesão renal aguda, que teve aumento de biomarcador, ele precisou de diálise. A gente facilmente, assim, às vezes diagnosticar a causa da ERA é difícil, né? A gente está recebendo um caso, os residentes estão passando, a gente tem que quebrar a cabeça para saber a causa da ira. Se ele tomou contraste, todo mundo é esperto, foi contraste, né? Mas quando não necessariamente foi contraste, né? Ele infartou, será que não fez um choque cardiogênico? Será que não introduziu o IECA numa hora que talvez não precisasse ter introduzido? Uma dose mais alta de IECA? Será que não desidratou? E aí tem uns outros diagnósticos diferenciais que eu vou falar mais para frente. Então, assim, tem que lembrar que tem várias possibilidades no paciente internado que não necessariamente foram causados pelo contraste. E aí, com relação ao contraste, assim, a gente teve bastante desenvolvimento ao longo desses 70 anos, né? A gente, quando começou lá em 1954, fez a pielografia, utilizava um contraste com uma osmolaridade elevadíssima, né? Até de 1.200 a 1.500 miliosmóis por quilo.
A osmolaridade plasmática normal, né? A osmolaridade do nosso plasma é por volta de 285 a 295. 1.500 é 5 vezes mais, né? E eu vou mostrar mais para frente que na fisiopatologia da possível nefropatia induzida pelo contraste, a osmolaridade ela é muito importante. Quando você injeta esse agente que é muito osmolar, ele aumenta bastante a viscosidade do sangue. E o sangue tem uma viscosidade de 285 a 295, é muito importante para a perfusão do parênquima renal, principalmente das vasas rectas. Então, você aumentar a osmolaridade é uma das coisas que está mais relacionado com o risco de realmente ter nefropatia do contraste. Mas esse contraste que é hiperosmolar já não é utilizado há muito tempo. Com o passar do tempo, a gente desenvolveu um contraste que tem uma baixa osmolaridade, que varia volta de 400 a 600 miliosmóis. Então já é menos da metade do que os contrastes iniciais. E aí, com o passar do tempo, infelizmente, a gente ainda não tem no SUS, a gente desenvolveu o contraste isoosmolar, que tem a osmolaridade de 290, que é com certeza o contraste menos, tem um risco menor de desenvolver uma nefropatia induzida pelo contraste. O contraste que a gente tem na Santa Casa atualmente é esse Ultravist, né? Tem o 300, tem o 370, mas o que a gente tem é o de 300, que é não iônico e tem uma osmolaridade por volta de 428. Então, assim, é bom saber que o contraste que a gente tem, mesmo no SUS, no hospital que nem sempre anda bem das pernas, que é a Santa Casa, é um contraste que é de boa qualidade. Assim, a gente tem evidências que o contraste hiperosmolar cursa com mais lesão renal do que o hipo e o isoosmolar, faz sentido fisiopatologicamente falando que o isoosmolar seja menos nefrotóxico do que o hipoosmolar, mas a gente ainda não tem evidência de diferença entre o hipo e o isoosmolar. A gente sabe que o hiper é pior, mas que o hipo é melhor, que o iso é melhor do que o hipo, a gente ainda não sabe. É meio difícil de falar, você acaba enrolando a língua, né? O isoosmolar é mais hipoosmolar do que o hipoosmolar, então é meio contra a cultura, né? Mas o que a gente tem é o hipoosmolar, ele é de 490 miliosmóis, que já é melhor do que o hiperosmolar. Então, mesmo o do SUS, que é falidaço, já é um contraste de boa qualidade. Então, a gente tem, né, esses três osmolaridades diferentes e é sempre importante a gente saber onde a gente está trabalhando e qual que é o contraste que a gente tem, porque provavelmente o hiperosmolar, assim, realmente tem um risco de indução de nefropatia induzida pelo contraste. E provavelmente a gente tem esse viés cognitivo de não indicar contraste iodado no paciente que ou que já está em IRA ou que a gente acha que tem um risco alto de desenvolver IRA, porque os estudos que mostraram o uso de contraste hiperosmolar realmente mostraram nefropatia induzida pelo contraste. Mas os estudos mais recentes que utilizam contraste hipoosmolar ou principalmente o isoosmolar não mostraram esse aumento de risco. Então é fundamental a gente saber qual que é o contraste que a gente tem no nosso hospital. E aí, só para fechar assim, o uso de contraste, o tipo do contraste, eu roubei assim, umas evidências. A gente, felizmente, tem essa intersecção, né, do nefro com o cardio na nefropatia induzida pelo contraste, que é o uso do cateterismo cardíaco, né? Que aí a gente consegue ter um N sempre maior e um grau de evidência melhor. Não é tão recente, mas é o mais recente que a gente tem. Em 2014, tanto a ARRA quanto a ESC, no guideline específico de cateterismo e de angioplastia de tratamento da síndrome coronariana aguda, sugere o uso do contraste hipo ou isoosmolar, porque, como eu já disse, não tem trabalhos que mostram que um seja melhor que o outro, né, que o iso seja melhor do que o hipo, mas além disso, eles sugerem assim que nos pacientes que eles consideram de risco, e eu vou falar mais para frente quais são, a gente tem que tentar assim ao máximo reduzir o volume do contraste, porque a gente sabe que quanto mais contraste, principalmente se for um contraste hiperosmolar, maior o risco de fazer lesão. E aí, qual que é o valor desse volume que eles consideram meio adequado? Já é meio mais para controverso, né? Com certeza, acima de 350 ml já é um volume muito alto, ou 4 ml por quilo, ou tem alguns trabalhos que falam para você usar um volume máximo do dobro da tua atual taxa de filtração glomerular. Então, por exemplo, você tem um clínico de 60, calculou lá CKD, EPI, Cockcroft-Gault, você não deveria usar mais que 120 ml. Então, a ARRA e a ESC sugerem isso. E eles também sugerem para você tentar ao máximo evitar exposições repetidas
nesses pacientes que eles consideram de alto risco. Esperar, assim, idealmente entre 48 e 72 horas. Isso é uma coisa que eu vejo bastante, assim, o pessoal da hemodinâmica da Santa Casa fazer. Eu acho que também tem um pouco de barrigada, né, da parte deles, mas várias vezes que a gente chega com infarto com supra no plantão e angioplasta a artéria culpada, mas tem lesão residual e precisa ser feita essa segunda abordagem, eles acabam barrigando. Meu plantão é na terça, eles acabam barrigando sempre para sexta em diante. Então, só aproveitei e conversei também com o Thiago. Assim, o volume que a gente tem para fazer um cateterismo diagnóstico de contraste, se o cara, lógico que é muito dependente da mão, né? Se for serviço de residente, fizer a primeiro cateterismo da vida, provavelmente o médico vai utilizar uns volumes maiores, mas o CAT diagnóstico, ele em geral precisa de volta de 50 ml, que é um volume pequeno, né? Se for precisar fazer uma angioplastia, uma coisa um pouco mais tecnicamente difícil, mais 50 ml. Se for uma angioplastia mega complexa, for de tronco, for aquelas lesões superdistais, ele precisa assim, usar mais contraste, assim, é raríssimo extrapolar os 300 ml. E tem uma coisa que também é meio controversa, eu não sou cardio, não vou nem entrar nessa briga, que é a questão da ventriculografia, né? O cara já tá com o cateterismo lá, vê como é que tá o ventrículo, se está batendo ou não. Eu sei que a melhor forma de avaliar não é a ventriculografia, né? O eco é muito melhor, e a ventriculografia ela acrescenta assim entre 20 e 30 ml, né? Então, só para vocês terem noção, se for uma pessoa com uma mão boa, por mais que tenha que fazer angioplastia, vai fazer 100 ml, né? Então, aquele volume lá de 4 ml por quilo que a ARRA recomenda é mais ou menos fácil assim de conseguir. Eu falei inicialmente, assim, muita coisa pode acontecer entre o cara infundir o contraste é, e a lesão renal. E a gente muitas vezes acaba culpando o contraste, né? Então tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais. É, assim, o que é mais estudado na nefropatia do contraste são os pacientes né, que estão internados por causas cardiovasculares, né? Então, é principalmente o cateterismo cardíaco. Então tem que lembrar que esses caras eles podem ter chegado com um infarto e podem ter evoluído com um choque cardiogênico, né? E aí ele vai desenvolver provavelmente uma ira pela síndrome cardiorrenal e não por conta do contraste. Muitos desses pacientes que estão em choque cardiogênico vão precisar fazer a injeção, a instalação do balão intraórtico, né? Esses pacientes já são mais graves por natureza, estão chocados, né? Então, óbvio que o rim vai sofrer muito por conta do choque cardiogênico, mas tem que lembrar assim que o balão intraórtico, ele por vários motivos, ele pode também piorar a ira, né? Ele pode, na diástole, acabar obstruindo ali os vasos que vão irrigar o rim, a artéria renal, e aí é mais uma das causas de ira. Então, o balão é uma coisa que é um risco muito importante. A gente culpa o contraste, mas foi 100, 150 ml de contraste. O paciente está chocado. Outro grupo de pacientes que a gente estuda bastante é o uso do contraste para tomografia diagnóstica, né? Então, o Pedrão falou bem na introdução, o paciente está lá com abdômen agudo vascular, fazendo translocação bacteriana, peritonite, em choque séptico, ele está fazendo uma ira, muito mais provavelmente pela sepse, pelo choque séptico e não pelo contraste. Tem uma situação que assim é mais ou menos rara, mas que principalmente nos pacientes mais idosos pode acontecer, é quando você vai fazer o cateterismo, esse paciente, o vaso dele está todo calcificado, tem placa de colesterol, e aí a hora que ele vai passando sem querer, assim, não é um erro técnico, é uma coisa que acontece quando esse catéter vai subindo indo em direção à coronária, ele acaba lesando a parede da aorta, desprende esses cristais de colesterol, esses cristais podem ser assim, infundidos na artéria renal e aí ter esse ateroembolismo renal. O cristal pode parar em vários locais, pode parar no rim e causar ira, pode parar no olho e aí tem aquelas placas de Hollenroth, eu vou mostrar mais para frente uma imagem, pode parar na periferia e fazer dedo azul, livedo reticular. Tem que lembrar do cateterismo, que assim, é um paciente que é super mais grave, né? Tá infartando, às vezes é infarto com supra. No cateterismo, ele pode ter, assim, ter feito pseudoaneurisma, mas pode ter sangrado para o retroperitônio, ter feito um choque hemorrágico, pode ter feito uma arritmia durante o cateterismo, deu uma fibriladinha ali, parou e voltou, e aí fez NTA, não é nefropatia do contraste. E uma coisa que eu pessoalmente nunca vi assim, mas que tem descrição, né? O contraste ele é um material exógeno, né? Você está injetando na veia uma coisa que
E aí você pode desenvolver nefrite intersticial. É mais ou menos raro, eu nunca vi. É uma forma de uma reação alérgica à injeção do contraste, né? Então o paciente ele pode ter eosinofilia, racho cutâneo, broncoespasmo. E aí lembrar, né? Se tem eosinofilia, quando tem nefrite intersticial, tem uma piora de função renal, pode eventualmente ter eosinofilúria, né? O mais clássico de nefrite intersticial são alguns antibióticos, cefalosporinas ou omeprazol, mas o contraste iodado também está relacionado. Então, a gente não vou falar muito de cardiorrenal, porque tem até uma aula que foi, se eu não me engano, foi a Bruninha que deu, que foi espetacular, dá para ver pelo YouTube. Mas assim, é uma coisa que é super comum. Eu trabalho no HCOR, Hospital Cardiológico, a gente vê muita cardiorrenal, né? E tem 5 tipos, tal. O que mais importa para a gente é o tipo 1, que é a insuficiência cardíaca aguda resultando em injúria renal aguda. Então, lembrar, se o paciente está em instabilidade hemodinâmica, é choque cardiogênico, é um infarto QLIP 2, 3, 4, a piora de função renal é mais provável por uma síndrome cardiorrenal do que por uma nefropatia induzida por contraste. E aí está uma coisa relevante, assim, né? Dos pacientes que internaram por insuficiência cardíaca descompensada, ter síndrome cardiorrenal é frequentíssimo, assim, é de 20 a 50%, assim, a incidência, é muito frequente. E é um marcador prognóstico ruim, né? Os principais marcadores prognósticos da insuficiência cardíaca descompensada são a pressão arterial sistólica e a creatinina. Então, o cara que faz uma insuficiência cardíaca tão grave que o coração não, a fração de ejeção é baixa, que não consegue gerar pressão sistólica, ou que desenvolvem injúria renal aguda, são os que mais morrem. E aí uma coisa legal, assim, se ele internou por insuficiência cardíaca descompensada e desenvolveu uma IRA, às vezes a gente acha que ele vai chegar já com creatina mais elevada, mas não necessariamente, né? Eu tô vendo aqui, tô mostrando para vocês nessa tabela que na apresentação vai ter 32% das vezes vai ser detectada a IRA, no primeiro dia 18% das vezes, no segundo dia 33% das vezes. Então grande parte da IRA você só detecta sendo insuficiência cardíaca descompensada com síndrome cardiorrenal no segundo dia. E é frequente, assim, o paciente chegou, por exemplo, por um infarto, foi para o cateterismo no primeiro dia, fez uma insuficiência cardíaca descompensada, e aí ele, no segundo para o terceiro dia, que vai ter essa elevação da creatinina, vão culpar o contraste que se injetou no primeiro dia, quando na verdade é síndrome cardiorrenal. Acho que eu falei de uma maneira meio confusa aí, mas deu para entender, né? Muitas vezes você culpa o contraste, quando na verdade é síndrome cardiorrenal, porque não necessariamente a creatinina vai ter aumentado no primeiro dia dessas internações. Aquilo que eu falei para vocês, a imagem ficou meio feia, mas assim, é um fundo de olho que dá para ver uma placa meio amarelada ali no cruzamento de uma artéria retiniana. Essa placa meio amarelada é colesterol, é a tal da placa de Hollenroth. Isso aí é para prova, né? Porque na prática a gente não. Acho que eu nunca vi alguém diagnosticar isso aí através do fundo de olho, mas na prova pode cair, né? Beleza, então assim, eu falei para vocês que tem evidências aí no passado, tal, né? O contraste era um contraste de uma qualidade pior. As evidências mais recentes eu vou mostrar não sugerem que tenha lesão renal aguda com os contrastes utilizados atualmente. Mas é engraçado, a gente está há 70 anos falando isso e ainda não conseguiu provar assim, se tem ou se não tem, né? Por quê? Porque o ideal seria fazer assim grandes trials, né? Estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico, num mesmo grupo de pacientes, é, injetando contraste ou não. Só que isso é considerado antiético, né? Porque ficou enviesado para todo mundo na cabeça que o contraste é nefrotóxico. Você não vai claramente injetar o contraste com risco de fazer uma nefrotoxicidade se está todo mundo achando que realmente é nefrotóxico. Então, assim, esses estudos, que são os estudos ideais para provar causalidade, ainda assim, eles não vão ser feitos. Infelizmente, eles nunca vão ser feitos. Beleza, eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia. A lesão pelo contraste, principalmente o contraste hiperosmolar, ainda não é completamente compreendida, mas nesses 70 anos a gente conseguiu avançar bastante. E esses contrastes hiperosmolares, eles têm de fato sim, alguns mecanismos que eles vão resultar em injúria do parênquima renal. Eles causam principalmente assim, uma lesão direta tubular em células tubulares da medula renal, que são células que têm uma concentração maior desse contraste injetado de maneira intravenosa ou intraarterial. Então ele causa uma lesão tubular direta, uma lesão tóxica tubular direta. Além disso, ele acaba resultando muito em estresse oxidativo, né? Ele acaba gerando radicais livres, gera estresse oxidativo e causa apoptose de células tubulares. Além disso, assim, ele acaba induzindo
lesão hipóxico-isquêmica por vasoconstrição, principalmente da artéria aferente e vasa recta. E assim, essa foto mais da esquerda, ela mostra que quem que é assim, a porção mais acometida, que é principalmente assim, os túbulos alças de Henle, e assim, são os néfrons que estão mais posicionados na medula externa, porque são néfrons que estão mais propícios para lesão hipóxico-isquêmica. Eles têm uma perfusão por capilares, por arteríolas, muito mais tênue assim, do que a porção mais interna. Então, são néfrons que são mais delicados aí para qualquer lesão hipóxico-isquêmica, seja choque cardiogênico, seja choque séptico, ou seja lesão induzida hipóxico-isquêmica pelo próprio contraste. Beleza, no passado e tem estudos assim, desde 1970, tinha bem estabelecido assim, que o contraste hiperosmolar era uma causa mais ou menos relevante de lesão, de injúria renal aguda. Inclusive em pacientes internados em ambiente hospitalar, era considerada até a terceira causa, né? Essa corte super antiga, na verdade não é tão antiga, né? Mas de 2002, super gigantesca, mostra que era a terceira causa, assim, só ficava atrás de lesão medicamentosa, seja por vancomicina, aminoglicosídeo ou fotericina, ou o que ele considera como decreased renal perfusion, que é tipo, qualquer estado de instabilidade hemodinâmica, seja choque séptico, seja choque cardiogênico. Então, logo atrás dessas coisas que são super frequentes, já era nefropatia do contraste, na frente de ira pós-operatória, ira pós-renal, hepatorenal, rabdomiólise. Então você vê que assim, em 2002, em uma corte gigantesca, era considerada a terceira causa. Só que aí, mais recentemente, e eu vi bastante estudo dessa revista, que é a maior revista de radiologia, que é a, né, Radiology, a gente começou a ver que, na verdade, talvez o contraste não seja tão nefrotóxico. E aí o legal é que, além assim, de coortes, eles têm várias e várias meta-análises, né? Então eles conseguiram juntar vários e vários estudos, e aí ele consegue ter um poder estatístico muito mais importante, porque o N é muito maior, né? E aí, assim, esses estudos, eu vou mostrar dois estudos da Radiology, conseguiram pegar os contrastes que a gente utiliza atualmente nos Estados Unidos, que são contrastes hipo ou isosmolares. Então é o que a gente tem na Santa Casa, né? É o que é mais relevante. E aí eles viram nessas meta-análises que dos estudos de 2012 para cá, são raríssimos os casos que mostram, os estudos que mostram qualquer risco de ira com o uso de contraste iodado. Então eles viram assim, 2012 para cá, o contraste hipo ou isosmolar não se sustenta, assim, não tem nenhuma evidência em trial de nefropatia induzida pelo contraste. Você vê que assim, o diamante ele praticamente encosta no 1, ele está no 1, na verdade, né? Tem um trabalho só que sugeriu que acabou puxando para. Assim, o diamante está um pouco desviado para a esquerda, então que talvez ainda exista nefropatia do contraste, mas o mais importante é que esses estudos mais recentes, eles não mostram que, se por acaso teve nefropatia do contraste, que ela foi grave, que ela precisou necessidade de diálise ou que teve aumento de mortalidade. Então, assim, nos estudos mais recentes, já em meta-análise, não se sustenta a nefropatia do contraste. Eles viram que o risco relativo é exatamente o 1, né? O P não é significativo, então que não tem um risco mais importante. E aí tem vários estudos também publicados na Radiology que são bem interessantes, assim, né? Porque, como eu disse no início, tem esse viés comportamental de você não querer infundir contraste no paciente se acha que tem um risco maior. Então, por mais que você consiga randomizar no início populações que você considera parecidas, na prática você não vai conseguir fazer um estudo realmente adequado. Então, eles começaram a pegar pacientes que estão internados e que fizeram ou tomografia com contraste ou sem contraste. E aí, mesmo nesses grupos, né, de pacientes que estão internados por qualquer causa, seja sepse, seja injetando com ou sem contraste, também não teve diferença. Então, o paciente que fez uso do contraste teve uma incidência de ira de 4,5%. O que não fez uso de contraste teve uma incidência de ira de 4,9%. Então, isso assim, também aumenta assim, nossa alerta.
várias vezes o paciente que não fez o contraste teve mais IRA. Por quê? Porque provavelmente um paciente que tinha um fator de risco mais importante para a infusão do contraste. A gente acabou usando menos contraste, mesmo assim ele fez mais IRA. Então isso mostra que assim, esses estudos que a gente tem, eles são muito enviesados, né? A gente tem muita dificuldade para provar que de fato o contraste atual é nefrotóxico ou não. E até nesses estudos que não usaram contraste, teve mais IRA. Então, assim, é uma grande celeuma, na real, né? As evidências atuais de revistas americanas com meta-análises não suportam que existe de fato a nefropatia do contraste. Beleza, isso aí é só um resumo de tudo que eu já falei. Beleza, então aparentemente não tem uma evidência muito precisa, mas é sempre utilizando contrastes hipoisosmolares. E nem em todo lugar a gente vai ter esses contrastes mais recentes. Então parece que é importante assim a gente ter assim um bom senso também, né? Eu acho que não dá para descartar o que a gente pensou mais ou menos por 70 anos, só porque tem algumas evidências mais recentes que descartam 100%. Então talvez seja importante a gente tratar pessoas diferentes de uma maneira diferente, né? E aí para conseguir refinar isso, a gente identificar quais são esses pacientes que têm um risco talvez mais importante de fazer IRA por qualquer motivo. E aí, talvez nesses casos, a gente estudar mais a fundo, a gente precisa estimar esse risco. E aí, para estimar esse risco, a gente tem algumas calculadoras. Eu vou mostrar mais para frente. Os principais scores são o de Meran e o de Tsai. Mesmo assim, a gente não consegue garantir que esses scores são de fato muito precisos. Por um lado, eles têm um grande N, né? Assim, como são casos cardiovasculares que são super frequentes, os N são gigantescos, 200 mil, 100 mil. A população estudada é muito grande, né? Mas, por outro lado, é uma população estudada submetida a cateterismo cardíaco, então não necessariamente é o contraste da tomografia. Esses estudos, né, principalmente o Meran e o Tsai, eles já são mais ou menos antigos, né, são por volta de 2005, que é um contraste que a gente utilizava, que não é o contraste atual, e assim, são contextos muito heterogêneos, né? Então, mesmo esses scores atuais, a gente também não consegue garantir que eles são os mais eficazes. O mais clássico aí é o de Meran. Esse artigo foi o que descreveu ele. Ele dá uma pontuação de acordo com informações mais ou menos simples, assim, né? Se o paciente teve hipotensão, ele ganha 5 pontos. Se ele precisou, no cateterismo, fazer uso de balão intraórtico, ganha 5 pontos. Se ele tem insuficiência cardíaca descompensada, ganha 5 pontos. Isso é o que mais pontua. Se ele tem mais de 75 anos, ganha 4 pontos. Tem anemia e diabetes, 3 pontos. A cada 100 ml de volume de contraste, ele ganha 1 ponto. E aí a função renal basal pontua de acordo com quão ruim ela for, né? Aí você soma todos esses pontos e aí tem mais ou menos uma noção do risco de desenvolver. Assim, é uma coisa que não é tão simples, né? Não dá para você anotar na mão e ficar calculando, mas atualmente já tem vários scores aí em vários aplicativos, seja Samsung, seja da Apple, então é uma coisa que anda no nosso bolso, aí é fácil de utilizar. Esses trabalhos que provaram ele ainda são antigos, né? Mas mostram que quanto maior a pontuação, maior é o risco desses pacientes fazerem IRA. Então é uma coisa mais ou menos exponencial, assim, né? Quanto maior a pontuação, maior o risco, não numa curva linear, ela vai aumentando progressivamente. O problema do score de Meran é que a população que foi utilizada até que foi grande, né? Mas assim, a grande maioria dos pacientes que acabou sendo incluída eram pacientes de baixo risco. E esses pacientes, eles não fazem IRA mesmo, né? Os pacientes que deveriam ser estudados, que são os pacientes que de fato são mais graves, estão em choque cardiogênico, são hipotensos, têm função renal basal ruim, foi uma quantidade muito pequena, né? Então o Meran é o que a gente mais utiliza, mas mesmo assim a gente tem um N de pacientes sob risco muito pequeno. Então, pensando nisso, foi desenvolvido esse outro score, que é um score um pouco mais preciso, que é o de Tsai. Ele, assim, as principais informações que vão pontuar é a idade, a disfunção renal, principalmente se for severa, menor que 30 ml por minuto, e qual que foi o contexto desses pacientes, né? Se ele foi para o cateterismo por conta do infarto, ele vai pontuar bastante, se ele teve um choque cardíaco, vai pontuar bastante, se ele teve uma parada cardíaca, vai pontuar bastante. Então, assim, você vê que é tudo muito enviesado, né?
O que mais pontua nesses scores de predição de nefropatia induzida por contraste são causas de ira que não é a nefropatia do contraste, ou seja, infarto, choque cardiogênico e parada cardíaca. Então você vê que desde o começo está tudo muito enviesado. Essa meta-análise comparou os scores mais importantes, né, que é o Meran que eu falei, o Tsitsiakas e o Tsai. E ele mostrou que o Tsai é um pouco mais preciso, assim, mas na verdade todos esses scores são um pouco enviesados, né? Uma população muito específica de doença cardiovascular que tem todos esses vieses que eu falei. Então é bom assim a gente ter mais ou menos noção de que, lógico, né? Você tem que ter bom senso, né? O paciente é mais idoso, tem uma função renal basal pior, está num contexto clínico pior, ele é mais suscetível a ter uma lesão renal por qualquer causa. Então, se ele infectar, ele vai ter mais ira. Se você introduzir IECA logo numa dose alvo alta, ele vai ter mais piora de função renal. Se você der diurético uma dose mais alta, ele vai desidratar mais e vai fazer mais ira por desidratação. Qualquer agressão nesses pacientes, qualquer fator agressor vai ser mais grave. E aí, nesse contexto, se você for injetar um contraste que é hiperosmolar, porque é o que você tem, possivelmente você vai causar malefício para esse doente mesmo. Então é bom ter essas noções, né? Pelo menos idade avançada, taxa de filtração glomerular baixa, paciente choque cardiogênico, infarto, beleza, aí já é mais delicado. Vamos tratar esse paciente de uma maneira diferente. O diabetes é uma coisa que é bem controversa, né? No score de Meran tem uma pontuação para o diabetes. E tem uma dúvida na literatura se o diabetes é um fator de risco isolado ou se, na verdade, ele é um fator potencializador do cara que é DRC. Aparentemente é isso, né? Se ele tem DRC por nefropatia diabética, que atualmente a gente chama de doença renal crônica diabética, ele tem um risco aumentado, não é só o risco da doença renal crônica. Parece que a nefropatia diabética é mais grave para esses pacientes, mas se ele é diabético e tem uma taxa de filtração normal, ele não tem um risco aumentado. Então, isso é importante porque várias vezes o paciente vai fazer uma tomografia ou ressonância da radiologia e ele tem que preencher aqueles formulários, né? Você tem doença renal, você tem marca-passo, né, no caso da ressonância. E aí, se ele tica uma vez, já vão mandar esse paciente para um médico avaliar. E um dos tiques que tem lá é o diabetes. E o que se viu mais recentemente é que, na verdade, o diabetes não parece ser um fator isolado, ele só é um fator relevante se já tiver doença renal crônica por trás. Uma coisa que é uma tendência assim principalmente mais de 2000 para cá, é até esse termo que eu não conhecia muito, que é o tal do renalismo, assim, né? Então é o outro lado da moeda, assim, é o povo ter tanto medo da nefropatia do contraste, que não se justifica, como eu mostrei para vocês pelas evidências mais recentes, que você acaba causando um malefício para o doente por estar pensando demais no rim. Então isso é uma coisa que a gente vê bastante em hospital cardiológico. Às vezes chega um paciente idoso, infartou, pode ser infarto um infarto sem supra, porque em geral o infarto com supra o pessoal vai acabar sendo mais agressivo, mas mesmo o infarto com supra, se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular muito baixa, principalmente menor do que 30, a gente vê em vários inquéritos, em vários hospitais, sejam cardiológicos ou não, que por conta desse viés cognitivo que todo médico tem desde do internato, de preferir evitar contraste, a gente vê a indicação de cateterismo nesses pacientes muito menor do que pacientes que têm uma taxa de filtração normal. Então, várias vezes ele acaba não fazendo o melhor procedimento, que seria o cateterismo e a angioplastia, tem indicação com medo de piorar a função renal. Só que aí você acaba piorando o prognóstico da doença de base, né, da doença que causou a internação, que foi o infarto, foi o choque cardiogênico, e aí esse paciente acaba morrendo mais. Então, tem vários estudos que mostraram que pacientes com doença renal crônica são muito mais submetidos ou a trombólise, quando é um infarto com supra, ou um tratamento sem uma estratificação invasiva, então sem a realização de um CAT, quando é um infarto, uma angina estável de alto risco, e que isso aumentou a mortalidade. Então a gente fica, às vezes, a gente não, né? Eu não faço isso, mas muita gente fica com medo de piorar a função renal, acaba não indicando isso, que é o padrão ouro para o tratamento, e aí acaba aumentando a mortalidade desses pacientes. E é o mesmo raciocínio com a introdução de ECA, BRA, beta-bloqueador. A gente sabe que, principalmente se o paciente teve um infarto
uma síndrome coronariana que seja, e tem redução da fração de ejeção, teve redução da fração de ejeção, esses pacientes vão ter benefício de ECA, beta-block. Mas é muito comum o cardiologista ter medo de introduzir o IECA, o BRA, o beta-bloqueador, etc., desses pacientes que já têm uma taxa de filtração glomerular baixa e acabar atrasando demais essa introdução e isso resultar em aumento da mortalidade. Eu acho que tem que ter bom senso, né? Se o cara chegou, já tem um clearance de 15, infartou, você não vai entrar com IECA, beta, ou BRA numa dose altíssima no primeiro dia. Você vai estudar melhor, você vai garantir realmente é só DRC, será que não tem uma ira por trás? Como é que está a volemia desse paciente? A hora que você for introduzir, você vai introduzir em dose homeopática. E aí vai avaliando a creatinina a cada 48, 72 horas, repete semanalmente. Se não tiver uma elevação muito importante, aí você vai aumentando progressivamente essas doses, né? Mas não entrar com essas medicações que têm frequentemente indicação, que é o que a gente considera como um renalismo, também impacta em aumento de mortalidade desses pacientes. Então, esse aqui foi só um dos estudos que eu vi. Assim, esses pacientes mais idosos que tinham uma função renal de base ruim foram menos submetidos a cateterismo e isso aumentou a mortalidade. Então, assim, é muito importante você saber que esse paciente, se for exposto a um contraste hiperosmolar, tem um risco mais alto, mas que ele vai precisar desse procedimento. Você vai ter que dar um jeito de preparar ele da melhor forma possível, utilizar o menor volume de contraste possível e, se possível, utilizar um contraste hipo ou isoosmolar, mas vai ter que fazer. Não dá para fugir do cateterismo, não vou expor o cara a uma trombólise só porque ele tem uma doença renal crônica. Você vai sempre priorizar o infarto, né? Sempre priorizar a doença aguda intercorrente. E isso acontece tanto nas doenças cardiovasculares quanto na sepse, né? O Pedrão deu no começo um exemplo do abdômen agudo vascular, que é um exemplo clássico, assim, né? Se você não botar contraste, você não vai conseguir, através do exame de tomografia, fazer esse diagnóstico. E aí, se não fizer, você não vai tratar, você não vai operar o cara e o cara vai morrer. Então, na sepse, é muito frequente assim, a gente acabar indicando uma radiografia quando precisaria de uma tomografia com contraste, ou uma tomografia sem contraste quando precisaria de uma tomografia com contraste, com medo de não conseguir, de prejudicar essa função renal, mas é que na prática vai acabar acontecendo é que você vai subdiagnosticar esse paciente e, consequentemente, você vai subtratar. Então, esse renalismo é uma coisa que tem que ser evitada ao máximo, assim, principalmente tendo esses contrastes mais modernos que a gente tanto falou. E aí, uma coisa que a gente assim, tem que parar para pensar é comparar a nefropatia induzida pelo contraste com a vancomicina. Assim, a gente sabe que a vancomicina, claramente, ela é nefrotóxica, né? A gente sabe que ela é a tal do hipopótamo, uma molécula, um peso molecular super alto, ela causa lesão tubular. A gente tem que, nesses pacientes que têm mais risco, dosar o nível sérico da vancomicina. A gente sabe que o nível sérico acima de 20 vai resultar em nefropatia induzida por contraste, mas, assim, várias vezes a gente vê em pacientes que têm doença renal crônica tão em ira, você utilizar vanco à torto e à direito e você nem pensa assim, nossa. E assim, você tem que saber que a vancomicina tem evidência muito mais positiva do que a nefropatia do contraste. A vancomicina tem uma alternativa, que é a linozolina, que não é a daptomicina, a ceftarolina, que não são tão nefrotóxicos quanto a vancomicina, enquanto que o contraste iodado da tomografia, ele não tem uma alternativa, né? Infelizmente, a gente ainda não desenvolveu. Então, a gente devia valorizar mais a nefropatia da vancomicina e menos a nefropatia do contraste, porque tem mais evidência e tem alternativa. Beleza, com relação assim, às medidas preventivas, né? O título da aula era esse, assim, nefropatia do contraste, como prevenir. Do mesmo jeito que o contraste foi um dos agentes mais estudados ao longo da literatura da nefrologia, as medidas preventivas para a nefropatia do contraste também foram as mais estudadas, porque a gente, como eu disse no começo, sabe o momento da lesão da agressão renal. Então é um modelo de estudo muito útil para a gente tentar utilizar, para tentar estudar essas potenciais intervenções que você vai fazer e extrapolar para outras lesões renais, seja na sepse, seja no pós-operatório, etc. Então, assim, o que foi estudado foram várias coisas. Foi soro fisiológico, expansão volêmica, bicarbonato de sódio, N-acetilcisteína, que eu pessoalmente ainda sou um defensor, mas a gente vai falar sobre isso, estatina, vitamina C, teofilina, várias medicações, acetazolamida, fenodopan, mesna, eritropoetina. Assim, a gente tem várias e várias
várias intervenções que foram estudadas, e naquele artigo que eu falei, infelizmente, com vários trials, com várias meta-análises, a gente não conseguiu achar nenhuma intervenção dessas todas que foram estudadas que teve um impacto relevante, com P significativo, população heterogênea, que resultou em benefício de mortalidade, que é o desfecho duro que você quer, né? Então, teve muita coisa estudada e, infelizmente, as evidências são fracas. Esse mesmo artigo aí, ele tem essa recomendação de você estratificar esse paciente, pode ser através do Meran ou do Tsai, os pacientes que têm um risco mais aumentado, e aí você vai precisar usar o contraste, se possível, use contraste hipo ou isosmolar, o menor volume possível, evita repetir seguidamente o contraste em dias pouco espaçados, e aí beleza. Além disso, o que a gente deve fazer? O que tem assim, uma evidência um pouquinho mais clara, menos duvidosa, é a expansão volêmica, sempre considerando que esse paciente está hipo ou isovolêmico. Se ele tiver hipervolêmico, a gente obviamente nunca vai expandir. Então, beleza, a expansão volêmica acho que provavelmente é o que foi mais estudado e até agora é a única coisa que se sustenta, assim. A gente no passado, principalmente em ambiente de paciente que ia fazer tomografia ou ressonância ambulatorial, o cara não está internado, estudou essa reposição volêmica ser feita por via oral ou por via venosa e se mostrou que a via oral não é suficiente, né? Que a hidratação, se for feita, precisa ser feita por intravenosa. Quais são os potenciais benefícios? Assim, você vai acabar de alguma forma, você vai diluir esse contraste, você vai aumentar a diurese e vai conseguir de uma maneira mais rápida eliminar esse contraste que está recirculando e vai inibir o sistema renino de angiotensina-aldosterona, que em toda lesão hipóxica isquêmica acaba jogando contra, né? Então, tem alguns potenciais mecanismos de benefício, né? A ideia, assim, é você dar uma hidratada no paciente para uma leve expandida. A gente jamais quer hipervolemia, né? Porque a gente sabe que a hipervolemia prejudica o rim, né? Naquela aula da Bruninha, a gente falou bastante disso, né? Congestão venosa, que pode resultar em ascite, que pode resultar em congestão da cápsula renal, é causa de ira. Então, a gente vê várias vezes o paciente está recebendo hidratação venosa para fazer um contraste, e aí ele piorar a função renal antes da injeção do contraste, porque ele estava já provavelmente hipervolêmico, recebeu mais volume do que precisava, e isso piorou a função renal dele. Então você só vai expandir ele se ele tiver ou ou hipovolêmico. Atualmente, qual que é o melhor método para fazer essa expansão não é conhecido, assim, porque na real é uma população muito heterogênea, né? O cara ele pode chegar para a gente no infarto com supra no choque cardiogênico e tá hipervolêmico e você não vai dar volume nenhum. Nesse mesmo contexto aí, um paciente um infarto com supra no choque cardiogênico, eu não vou ter 12 horas para ficar hidratando o cara para daí poder fazer o contraste. Ele vai parar nessas 12 horas, né? Tem que respeitar o tempo porta-balão. Então, um exame de emergência ou de urgência, você não vai ter 12 horas para fazer. Então, a gente não sabe ainda qual que é a melhor forma. O que é mais estudado, que tem assim um certo bom senso, tem umas evidências maiores na literatura, é primeiro diferenciar se o exame é emergencial ou se é um exame eletivo. Se for um exame eletivo, é fazer uma coisa mais lenta, assim, né? Você não quer fazer um bolus, tratar como se fosse um paciente em choque séptico. Você vai fazer uma expansão volêmica lenta para tentar corrigir o déficit intravascular de uma maneira devagar, suave. E aí o que é mais estudado é isso, é 1 ml por quilo por hora, nessas 12 horas antes e até 12 horas após. Se for um procedimento de emergência, você não vai ter 12 horas para fazer, você pode fazer uma fase um pouquinho mais acelerada de 3 ml por quilo nessa 1 hora antes do procedimento. E aí manter 1 ml por quilo por hora de 6 a 12 horas após o procedimento. Mas, como eu falei, assim, a gente vai fazer esses protocolos no paciente que está considerando ou ou hipovolêmico. Tem uns estudos mais recentes, por outro lado, que já mostraram que não tem benefício de expansão volêmica, né? No Lancet GC ou Amazing mostrou que não teve benefício. Por outro lado, teve o Preserve que mostrou que teve benefício. Então, mesmo isso, que teoricamente é o que é considerado padrão ouro na prevenção da ira, ainda é uma coisa que é relativamente controversa. A gente ainda não sabe qual que é o melhor protocolo, qual que é a velocidade de infusão e nem o volume de infusão. Tem uma coisa que também é mais usada atualmente, que é mais estudada, que é principalmente em ambiente de UTI, é tentar guiar essa reposição volêmica
através de uma avaliação hemodinâmica invasiva, né? Pode ser até desde monitores não invasivos ou até Swan Guns. Então, é tentar, assim, evitar repor empiricamente e tentar, seja medir débito cardíaco, medir a pressão de entrada no átrio direito. Então, tem alguns estudos que têm mostrado que talvez você fazer essa reposição guiada por parâmetros medidos de maneira invasiva são benéficos, mas também é uma coisa ainda mais ou menos controversa, né? Esse estudo do Preserve comparou isso aí, você guiar de uma maneira invasiva ou não, e teve benefício. Beleza, a próxima coisa que foi bastante estudada foi as estatinas, né? A gente sabe que faz parte da fisiopatologia da doença o estresse oxidativo e o estresse inflamatório. E a gente sabe que as estatinas têm benefício de redução de estresse oxidativo e ação anti-inflamatória. E por outro lado, também são medicações que você vai provavelmente utilizar nesses pacientes, porque grande parte desses pacientes são cardiovasculares, né? Tiveram infarto, etc. Então, assim, é uma coisa que é mais ou menos natural, né? Por outro lado, se o paciente já está em ira, ele pode desenvolver um risco maior de complicação com o uso de estatina, né? Seja hepatite ou rabdomiólise. Então, assim, uma outra coisa que é bastante estudada, teve estudos que foram positivos, que foi o caso do Prato ACS, teve estudos que foram negativos, que foi o estudo do PROMIS. Atualmente, o consenso é que você não deve deixar de usar a estatina de maneira alguma, porque você está suspeitando de nefropatia do contraste. Se for uma indicação cardiovascular, porque ele infartou, etc., você tem mais que usar mesmo, mas ainda não tem uma evidência precisa, clara, de você prevenir nefropatia do contraste com o uso de estatina. Parece benéfico, mas não é uma coisa 100% garantida ainda. E aí, qual que é a dose? A gente não sabe. Qual que é a estatina? A gente não sabe. O estudo que foi mais benéfico, que tem um N maior, ele utilizou rosuvastatina em dose alta, de 40 miligramas. Agora, qual que é o tempo certo para usar? A gente não sabe. Qual que é a população de risco? A gente não sabe. Eu acho que assim, é uma medicação que tem que ser usada, né? Porque vai ser usada por outras indicações e eventualmente tem esse mecanismo que pode ser benéfico, né? A ação antioxidante e anti-inflamatória. Agora, a gente não sabe qual que é a dose, a gente não sabe se precisa ajustar pela taxa de filtração glomerular e qual que é o tempo de uso. Beleza, isso aí é mais ou menos essa conclusão do que eu falei sobre estatinas. Agora, o próximo agente que a gente tem bastante estudo aí, uma coisa legal é que é dos agentes que a gente tem bastante estudo no Brasil, assim, né? Então, é uma coisa que a gente tem, a gente fala bastante em visita. É a N-acetilcisteína, né? O NAC, N-acetilcisteína, ela é uma medicação que eu pessoalmente acho que tem que ser utilizada, assim. É uma medicação que ela tem um custo super barato, ela pode ser feita por maneira intravenosa ou por via oral, então o paciente chocado pode receber do mesmo jeito que o paciente está em enfermaria, e ela é uma das coisas que tem muito claro que tem benefício antioxidante. Então é uma medicação que não tem efeitos adversos, é barata, é super disponível e tem um racional fisiológico para ser utilizado. Então ela vem sendo estudada há vários e vários anos. Um dos estudos que foi mais relevante foi esse Preserve, e é um estudo grande que ele comparou duas intervenções, na verdade. Ele comparou hidratar com soro fisiológico versus hidratar com solução bicarbonatada. Eu vou falar mais para frente com relação a isso, mas ele comparou da placebo ou da N-acetilcisteína. E foi assim um trabalho grande, né? 2.500 pacientes, que avaliou os pacientes de risco, né? Avaliou os pacientes que tinham um clearance menor que 45 ou um clearance entre 45 e 60 e nefropatia diabética. Então era um estudo bem relevante. Ele teve uma incidência de ira, né, depois do contraste relevante, né, que foi de 10%. Então, assim, a gente vê que é um estudo super bem feito, com um N relativamente legal, comparou N-acetilcisteína contra placebo e, infelizmente, foi neutro, assim, não teve benefício. E comparou bicarbonato com a solução soro fisiológico. E também foi neutro. Então, assim, a gente tinha muita esperança, assim, de tentar, através do uso do bicarbonato, alcalinizar a urina. A gente sabe que isso reduz o estresse inflamatório e os radicais livres. Então, a gente sabia que reduz o estresse oxidativo e, na prática, também foi neutro. Então, assim, basicamente, o bicarbonato ele é mais caro,
ele pode, se não for feita uma solução balanceada, induzir hipernatremia e foi neutro. Então é melhor você utilizar o soro fisiológico, que é mais barato. Esse estudo ele foi bem importante assim para, na verdade, dar um banho de água fria, assim, né? Tanto o N-acetilcisteína quanto o bicarbonato não tiveram benefício. Você vê que assim o P foi super neutro, né? Todas as populações, foi um estudo multicêntrico, né? Tanto nos Estados Unidos quanto a Austrália e Nova Zelândia. Em todas as populações, né, que são super heterogêneas, o americano do paciente que mora na Malásia, não teve benefício. E em todas as estratificações de função renal. Então, infelizmente, foi um trabalho bem, assim, bem negativo, né? E aí a conclusão é que, assim, a minha conclusão, na verdade, se for ver a evidência da N-acetilcisteína, os maiores estudos e mais recentes foram neutros. Por outro lado, tem estudos antigos, tem estudos em modelo animal que foram benéficos. E tem um racional fisiopatológico por trás que sugere benefício. Ele é barato, ele não tem efeito adverso, ele pode ser aplicado por via VO ou IV. Então, por que não usar, né? Eu, como nefro, assim, quando o cardio chama a gente, dá até vergonha, assim, de você não fazer nada, às vezes, né? Por outro lado, eu não vou fazer nenhuma medida que pode causar malefício para o doente. Então, eu, pessoalmente, quando me chamam para avaliar se o paciente pode fazer o contraste, qual que é a melhor estratégia para preparar ele, eu sempre indico, assim, eu acho que é uma das coisas que a gente pode fazer, talvez não tenha um tanto benefício, mas também não vai ter malefício. Esse é aquele estudo que eu falei que é brasileiro, né? Então acho que é legal do N-acetilcisteína que a gente tem assim, com um N grande, foi publicado na Circulation, um estudo super grande do HCOR que valida para a nossa população, randomizado, duplo cego, um N grande, né? 2.000 e poucos pacientes, e todos eles estavam recebendo hidratação, comparou N-acetilcisteína com placebo e infelizmente foi negativo, né? Você vê que foi um estudo neutro, não protegeu. Então, assim, eu estou sendo meio controverso. Estou falando que eu dou, mas as evidências, tanto brasileiras quanto estudos mais recentes, não mostram benefício. Mas é aquilo, né? Eu ainda acho que, por ser uma coisa barata, disponível e sem efeitos adversos, é melhor do que não fazer nada. Outra coisa que, assim, outras medidas, fora essas que eu falei, né? Estatina, solução bicarbonatada, soro fisiológico e N-acetilcisteína, são as medidas gerais para tratamento de qualquer causa de ira, né? Então, assim, é fundamental você garantir que não tem outra causa por trás e tratar essa causa. Então, o cara começou a fazer febre, será que não, na verdade, é uma sepse que você não está tratando? Será que não foi o ateroembolismo? Não tem um tratamento específico, mas é sempre pensar no diagnóstico diferencial. É tentar ao máximo evitar novas injúrias, né? Então, evitar outras agressões que eventualmente poderiam ser. A gente podia fazer outras opções. Então, por exemplo, se o cara está em choque séptico, vai precisar receber vancomicina, será que eu não posso escolher um antibiótico menos nefrotóxico? Se eu for fazer vancomicina, será que eu não posso dosar o nível sérico? Será que eu não posso evitar o uso de anfotericina ou aminoglicosídeo? É evitar novas injúrias, né? É controlar e acompanhar de perto distribuidor eletrolítico, ácido básico e volêmico, né? Se o paciente já está com uma ira, você acha que pode eventualmente ter sido contraste, vamos tentar manter ao máximo ele no estado euvolêmico. E aí a terapia de substituição renal, ela tem que ser indicada da maneira clássica, assim, a gente não indica mais ou menos diálise por conta de suspeita de nefropatia do contraste. A indicação é clássica. Uma coisa para fechar que é super controversa eram os pacientes que já vinham em uso de ECA-BRA e acabaram tendo esse infarto e vão precisar do contraste. O que fazer? É aquilo que assim, a gente tem, por um lado, o renalismo, né? A gente tem que evitar de subtratar o paciente, mas, por outro lado, se ele já desenvolveu uma ira, e principalmente se for uma ira grave, o cara realmente piorou muito o clearance, e nem necessariamente foi por conta do contraste, o que eu vou fazer com o IECA ou BRA? Isso é controverso. Eu acho que isso é caso a caso. O diurético é a mesma coisa. Se o cara está expandido, está hipervolêmico, muito provavelmente eu vou ter que manter o diurético, porque a gente sabe que a hipervolemia é maléfica. E a metformina é a mesma coisa. É muito frequente esses pacientes serem diabéticos de base, e a gente sabe que o cara que faz uma injúria renal aguda tem um risco de fazer acidose. A metformina pode causar acidose lática. O que eu vou fazer? Por um lado, eu vou subtratar o diabetes, por outro, ainda é bem controverso. Desses agentes todos aí, eu acho que assim, tem que ser avaliado sempre caso a caso. Eu acho que o IECA ou o BRA
a tendência, assim, a menos que seja uma ira extremamente severa, a tendência é tentar ao máximo manter. O diurético vai ser a avaliação da volemia e a tendência da metformina, se o cara desenvolveu ira, com certeza a gente vai tirar. Então, a conclusão, na minha opinião, assim, hoje em dia, com os estudos mais recentes, com contraste mais atual, a gente tem que lembrar que o risco é muito pequeno e que você ficar com esse viés cognitivo de não indicar, seja o uso do contraste na tomografia ou o cateterismo, faz muito mais mal do que, eventualmente, a possibilidade do contraste que a gente vai utilizar. É fundamental a gente saber onde a gente trabalha e qual que é o contraste que a gente utiliza. Por incrível que pareça, na Santa Casa, o contraste que a gente utiliza é um contraste com baixo risco de ter lesão. Então, na prática, assim, a gente cada vez mais tem que ignorar a nefropatia do contraste. Tanto do ponto de vista de evitar de fazer esse exame contrastado, quanto também tentar achar outras causas para a nefropatia que está sendo desenvolvida. É culpar menos o contraste. Então, na prática, a gente cada vez mais, na minha opinião, tem que esquecer de tudo isso que eu falei aí. Tem que investigar outras causas de ira. Eu acho que deu 1 hora aí, mais ou menos, o que eu tinha para falar é isso. Mais uma vez eu queria agradecer. Eu acho que essa aula que eu estou dando aí mais ou menos uma vez por ano está dando muita sorte para o meu time, né? Porque cada vez que eu venho tem um título novo aí relevante. Então eu queria deixar aberto para perguntas aí e agradecer todo mundo por ter ficado até o final me ouvindo aí. Valeu. Gostaria então, e para novos convites também, né? Se bem que a final da Libertadores esse ano é em outubro, então eu acho que eu vou te chamar para falar em setembro, antes, entendeu? Justo, justíssimo. Muito boa, excelente revisão. Eu diria que em medicina a gente deve sempre desconfiar de quem tem muitas certezas, quem tem certeza que é assim, que se sente assim ofendido quando se abre para discussão de algo, né? Porque a ciência falou que é isso. A ciência ela é construída, né? De acordo com o tempo, com as evidências, elas vão sendo cada vez mais encorpadas, né? Vão sendo revitalizadas, né? Então, eu sempre digo que a gente deve sempre desconfiar muito de quem tem muitas certezas de ciência, e eu acho que o Sareta mostrou isso para a gente aí num tema muito importante, porque seguramente no nosso próximo plantão a gente vai se deparar com essa situação e, enfim, e a gente vai ter que fazer escolhas aí. Só para fazer um comentário a respeito dos contrastes, né? Por que do ponto de vista prático, é totalmente irracional que o contraste isoosmolar ele tem uma osmolaridade menor do que o de baixa osmolaridade. Na verdade, a sequência em que os contrastes foram descobertos e produzidos, ela segue, do ponto de vista da linha temporal, exatamente isso que o Sareta mostrou. Então, os primeiros contrastes tinham uma osmolaridade muito alta, acima de 1000, então eram os únicos contrastes, eles não eram chamados de contraste de alta osmolaridade. Aí, quando vieram contrastes com uma osmolaridade muito menor, mas ainda acima da osmolaridade sanguínea, eles foram chamados de contrastes hipoosmolares em relação aos hiperosmolares. E aí, a novidade que veio na sequência, né, do ponto de vista temporal, foi um contraste que tinha a mesma osmolaridade do sangue. Por isso que o isoosmolar ele tem uma osmolaridade que é menor do que o hipoosmolar, e para quem não entende essa linha do tempo, né, isso pode ficar um pouco confuso. Mas, enfim, abrindo aí para perguntas, dúvidas. Fala aí, Igor. Saudações. Olá, Sareta, tudo bem? Eu queria só, cara, parabéns. Foi a aula mais completa aí que eu vi de contraste. E a impressão que eu tenho, e vendo assim, todo mundo que tem mais experiência do que eu, estuda mais isso, é que atualmente assim, o mais moderno, e eu acho que com tudo na medicina, né, que o Dr. Pedro falou, vale a pena o bom senso, e acho que a gente não pode protelar nenhum exame
pensando, pô, mas aqui pode fazer um problema de injúria renal aguda. Não deve ser protelado nada pensando que o contraste vai ser a variável mais importante na causa da injúria renal aguda, né? Então, a impressão que eu tenho é assim, não protelar nunca, 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 tentar otimizar, né, o paciente antes do exame, mas se eventualmente o paciente não tiver otimizado e tiver que fazer um exame contrastado, fogo na bomba. Eu acho que tem que fazer com certeza, assim. A tendência que eu tenho visto, assim, todo mundo que estuda mais isso e é super orientado tem feito isso, né? Sei que o Sareta nem entrou nesse escopo, assim, mas gadolínio, que existia um medo muito grande também, né, num dado momento, até um tempo atrás, e acho que vale a pena aquela contextualização de tempo que o Sareta falou, né? A gente tem que imaginar que a grande maioria desse tipo de estudo, no começo, foi avaliando um tipo de contraste que era muito mais deletério do que o que a gente tem hoje. Então, o gadolínio, por exemplo, atualmente se divide em grupo 1, grupo 2 e grupo 3, e a grande maioria dos tipos de gadolínio, e na Santa Casa também, é aquele chamado de grupo 2. E o grupo 2, esse grupo 2 eles dividiram em 3 grupos, o grupo 2 e o grupo 3 são grupos muito estudados e aqueles não tão estudados, e eu não tão estudado é o grupo 3, mas o grupo 2 é muito estudado e não teve nenhum tipo de efeito de fibrose nefrogênica sistêmica, por exemplo. Né? Eu estou dizendo isso para falar que mesmo a ressonância hoje não é uma variável o contraste de gadolínio num cara que tem IRA. Então, eu acho que a gente tem que, assim, não pode retardar, pelo menos essa é a impressão que eu tenho hoje, a gente tem que otimizar o paciente antes de fazer o exame. Claro, você não vai dar mais chance para a casa do paciente cair, né? Para ele estabelecer uma IRA mais grave, mas não retardar o exame, e se eventualmente a equipe que vai fazer o exame falar, não, mas a gente só vai fazer se dialisar, tá bom, vai dialisar. Eu acho que talvez seja essa a impressão que eu tenho, né? E queria reiterar que a aula do Marcelo é realmente um espetáculo. O cara sabe tudo, 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 né? Acho que o Sareta é um nefrologista, assim, completíssimo. Sabe tudo. Tá louco. Quem me dera. Você é uma das referências aí, porque, bicho, acho que de ir aí no Brasil deve ter mais uns 3 aí que sabem igual a você, mas mais eu acho que não conhece. Tem uma, Tá só, bom. sabe mais. Essa acho que não tem como comparar mesmo. Mas O Paleta só não sabe escolher time de futebol, o resto o cara é bom mesmo. tá Quem louco. mais, pessoal? Pergunta? Pessoal, eu queria fazer uma. Posso fazer uma pergunta? Grande Francisco, com certeza, meu amigo. Queria primeiro dar os parabéns aí pro professor Marcelo. Acho que foi também uma aula ótima, igual o seu pupilo aí, seu fã, o Igor, falou. Concordo com as palavras dele. Obrigado, Anjo. E, na verdade, eu anotei aqui para fazer 3 perguntas. O Igor até falou de algumas, mas eu queria saber a tua opinião também. A primeira é em relação ao uso do contraste iodado e do gadolínio no paciente que está dialisando. A segunda é se teve algum trabalho, porque há uns 10 anos a gente utilizava acetilcisteína de rotina, na prática. Se teve algum trabalho, alguma coisa assim que aboliu, que fez mudar o protocolo dos hospitais, se tem algum motivo para ter sumido da prescrição, porque era de rotina nas prescrições, pelo menos dos hospitais que eu dava plantão. E a terceira é se vocês têm, aí eu peço para vocês todos que tem nefro aí, se alguém já presenciou um caso mesmo de fibrose sistêmica nefrogênica, porque às vezes a gente tem casos neurológicos que paciente dialítico que precisa realmente que o contraste muda totalmente a conduta e a gente vê uma resistência muito grande. Mas lógico, naqueles casos que realmente tem uma suspeita grande, mudaria a conduta 100%. Então, eu queria saber da experiência de vocês. Bom, eu vou começar falando da N-acetilcisteína, então depois eu falo do gadolínio. A N-acetilcisteína, Chicão, teve muito trabalho de 2000 até 2010 com benefício, né? Teve trabalho em ratinho, teve trabalho em ser humano, e aí virou uma prática praticamente uniforme, mesmo todo mundo usar. Inclusive eu ainda uso.
De 2012 para cá, começou a ter alguns trabalhos negativos, e aí teve o Preserve, que eu mostrei, que é esse estudo que comparou solução fisiológica contra bicarbonatada e N-acetilcisteína e placebo, e assim, circulation, coisa grande, que mostrou neutralidade. Então, com o tempo, foi se desanimando, né? Mas, novamente, eu acho que é uma medicação que é barata, não tem efeito adverso e tem racional fisiopatológico. Então, tem evidências neutras, tem evidências positivas. É meio que da fé de cada um, né? Então, E, Marcelo, e um paciente de 70 quilos com a creatinina 1,5, qual a dose que tu utilizaria? Qual o mil- protocolo que tu utilizaria? de 12 em 12. 1.200, 12 em 12, 24 horas antes, 24 horas depois. Não corrige pela função Beleza. renal. É. Então, eu pessoalmente uso, mas é coisa de fé, né? Eu acho que assim, a gente usa várias coisas que Não, tem mas eu menos. sou igual a ti, eu acredito também, e eu nunca vi um paciente que utilizou ter uma descompensação tão grande. Não sei se você já viu algum. Então, eu sou um reforço positivo porque tu tá É, falando, mesmo não sendo nefro. cara, eu vou te falar que a tua opinião eu considero demais. Inclusive, você sabe que eu já te liguei assim, N vezes aí para discutir. Você é um dos melhores neurologistas que eu conheço, assim, do Brasil afora. Eu acho que, cara, tem que usar, mas cada um usa se quiser, porque tem trabalhos neutros, né? Com relação ao gadolínio, cara, foi também uma evolução parecida com o do contraste iodado. Eu já vi dois pacientes com esclerose nefrogênica sistêmica que dialisam no HC, provavelmente, né, que Deus os tenha, acho que já tem uns 7 anos a última vez que eu os vi, não sei se ainda estão entre nós, mas eram pacientes que deviam ter por volta de 60 anos, que desenvolveram nefrosclerose há 30 anos e que estão totalmente esclerosados, com a qualidade de vida horrível, né? E eram pacientes que fizeram o contraste pré-dialíticos. Então o Igor deu uma pincelada, assim, do mesmo jeito que o contraste iodado evoluiu, a gente usa contrastes menos. O contraste da ressonância também evoluiu. E atualmente a tendência que a gente tem é que o contraste, o gadolínio mais atual do grupo 3, ele tem um risco de esclerose sistêmica baixíssimo. Então, mesmo nos pacientes que têm doença renal crônica estágio 4 ou 5, está cada vez mais garantindo que você tem esses gadolíneos mais recentes liberado utilizar, porque são menos nefrotóxicos. E, na verdade, você não se preocupa por ser nefrotóxico, você se preocupa por acabar precipitando nos tecidos, acumulando e causar essa esclerose sistêmica. Então, cada vez mais a gente não liga também. Então, se for um gadolínio novo, num hospital ok, você está mais do que liberado, porque, como você falou, né? Principalmente tumor, é fundamental você utilizar o contraste, né? A ressonância, assim, o gadolínio não vai acabar acrescentando em nada em relação à tomografia. Então, tá cada vez mais liberado. O que você acha aí, Igor? Que eu vi que você levantou a mão. Aí, só mais para lembrar, a última pergunta era do uso dos dois, do iodado e do gadolínio no dialítico. Boa. Com relação ao contraste iodado, a gente sabe que a lesão é imediata, né? Ele é nefrotóxico se você usar o contraste hiperosmolar, e que assim que você infundiu o contraste, você causou lesão hipóxico-isquêmica. Então, você dialisar após o contraste não vai ter benefício, porque já teve a lesão, o estresse inflamatório já foi induzido. Então, em termos de prevenção de lesão renal, não tem benefício em você dialisar após o uso do contraste iodado para tomografia. Você eventualmente pode precisar, se por algum motivo o paciente já estava hipervolêmico e aí recebeu 400, 500 ml do cateterismo, por exemplo, e ficou hipervolêmico, edema agudo, aí você vai precisar, obviamente, por outra indicação. Com relação ao gadolínio, o potencial nefrotóxico é praticamente desprezível, então, em termos de benefício de prevenção da lesão, você não precisa pensar em dialisar após, se ele era dialítico ou pré-dialítico. Com relação à esclerose sistêmica nefrogênica, se você estiver utilizando o gadolínio do tipo 3, que é o mais recente, não tem indicação de dialisar após. Se for gadolínio tipo 1, tipo 2, mais antigo, que era o que a gente utilizava há 15, 20 anos atrás, ele se depositava nas articulações. É uma coisa extremamente rara, né? Tanto que eu sou nefro e eu vi 2 vezes na vida. Mas como é uma doença que é intratável, incurável e que debilita muito a qualidade de vida, se for um gadolínio antigo, a gente precisa dialisar após, porque ele é removido parcialmente pela diálise. E até tinha alguns trabalhos de fazer esquema de diálise vários dias seguidos, intensificar o esquema de diálise para tentar remover de uma maneira mais eficiente. Então, se for um gadolínio
aparentemente é melhor dialisar após se o paciente de fato já era dialítico. Mas sim pensando na prevenção de nefroesclerose e não pensando que vai reduzir o risco de nefropatia induzida pelo contraste. Bacana, entendi. Valeu, obrigado aí. Maravilha. Alguém mais? Se o Igor quiser falar alguma coisa do tema, eu acho que também ele tem para contribuir, que ele vê muito caso aí agudo, né? Não sei se ele está aí ainda. Ô, Francisco, assim, o Sareta já falou tudo, né? Mas eu queria só falar assim, o gadolínio, né? Tem, o Marcelo mostrou essa Radiology, né? Essa revista de radiologia, e esse ano, em 2021, saiu um trabalho há pouco tempo com uns caras do Radiology, um task force, né? Um work group de uns radiologistas super experientes e um cara que chama Mark Pirazella. É um ferão aí da nefrologia, junto com um grupo de nefrologistas, e os caras, cara, avaliaram a chance de fazer fibrose sistêmica nefrogênica com esses contrastes com gadolínio novo. E não tem caso descrito na literatura. Não tem. Então, assim, e o Brasil, nos Estados Unidos, não tem mais grupo 1. No Brasil até tem alguns grupos 1, mas eu sei que o Hospital das Clínicas não tem, a grande maioria dos hospitais particulares não tem, e a Santa Casa também não tem o grupo 1. Santa Casa é o do Dotarém. Eu perguntei isso, porque eu tive que fazer uma aula sobre isso. Então, assim, esse negócio, precisa, é o que o Marcelo falou, precisa dialisar profilático antes e depois. Não, você está respaldado pela literatura, e eu vou repetir, assim, eles fizeram nos Estados Unidos, e esse é um trabalho seminal, assim, de fibrose sistêmica nefrogênica, que saiu um consenso, um statement, e não tem, quando o contraste, esses contrastes mais modernos, não tem descrito na literatura. Não tem. Tem assim, algumas informações nesse consenso, depois acho que vale a pena até você dar uma olhada, e até você perguntou, né? Se o cara faz faz iodo e depois gadolínio, como manejar isso, né? Eles otimizam, no primeiro momento, esse mesmo statement fala, né? Não tentar fazer o mínimo de dose possível, protelar muito quando for fazer, mas se tiver que fazer, ele orienta contraste iodado e fazer o gadolínio imediatamente após, ou imediatamente antes, vice-versa, entendeu? Iodo, gadolínio, ou gadolínio, iodo. Porque ele acha que, veja, se tiver que fazer, pode fazer, se for contrastes diferentes. Agora, se for o mesmo contraste, ele orienta você passar o máximo que você conseguir. Mas isso, se você tiver que fazer uma dose maior ou não puder espaçar, ele orienta você fazer. Tá bom. É isso. Tá ótimo, beleza. Obrigado, Igor, entendi. Obrigado. Parabéns, Marcelo, cara. Você é o líder aí do conhecimento, hein? É o Pedro Veronese da nefrologia. Ô, Smoletov, cuidado que essas coisas ficam gravadas, viu? Mas eu acho. YouTube vai derrubar. Toma strike. O cara defendendo ele ia ser tio cisteína. E agora você falando que eu sou não sei o quê, o YouTube vai derrubar a gente. Moçada, 9 horas da noite. Queria agradecer a presença de todos. É uma pena que a gente não tivesse 80 pessoas presentes, porque eu acho que é uma oportunidade única, né? Da gente trocar ideias, ver experiência, ficar up to date em vários temas relevantes. Então, queria agradecer ao nosso amigo Dr. Marcelo Valério, dizer que eu já mandei o certificado para ele dessa apresentação, desejar aí uma excelente semana a todos e um lindo Natal a todos, uma passagem de ano muito bonita a todos. Quem quiser ir comer panetone comigo no dia 24 está convidado, né? E é isso, essa é a última reunião de 2021. Acho que é um ano que, apesar das dificuldades, não temos o que reclamar. Todos no pronto-socorro bem, com saúde, tocando as suas vidas, felizes, e é isso aí. Então, queria desejar um abraço a todos e até a próxima. Fala, grande